Ô, rapaz, rapaga. E tivemos um payroll que, em tese, foi bem positivo. Bem positivo. Em tese. Em tese. Mas a gente viu que o Bitcoin deu pump, depois deu dump, voltou na mesma, ficou por isso mesmo, e a gente ficou sem entender por quê. Foi, não foi, fez que foi, não foi, acabou num fundo, e não tomou decisão nenhuma, e a gente vai tentar entender por quê. Bem dizer, é isso mesmo, tentar entender, eu tenho minhas teses, vamos de novo voltar às conspirações, né? Será que a gente vai falar de grande reset nesse vídeo aqui? Não sei, né? Depois da vinheta a gente vê. Então, claro, acabei de dizer, logo depois da vinheta vai. Antes de qualquer coisa, você sabe, ó. Like nesse vídeo se não der like, se inscreve se não tá inscrito e ative o sininho das notificações caso você não tenha ativado ainda o sininho das notificações, porque a gente é maluco, a gente vem gravar aqui 15 para as 3 da manhã. 15 para as 3 da manhã é o horário que o cara vem gravar vídeo aqui para vocês. Então, dá o like. E, cara, olha a minha voz. Eu tô pessimamente empesteado por gripe. Pessimamente, cara. Mas é uma gripe que... eu pego gripe 1 ou 2 vezes por ano, cara. Raramente pego. E quando pego é pra arrebentar. E essa que eu peguei pra arrebentar mesmo. Tava tudo lindo e peguei. O duro que a primeira vez que eu peguei gripe esse ano foi às vésperas do aniversário de uma priminha minha, de 2º grau. E agora eu peguei as vésperas do aniversário de outra prima de 2º grau minha. Então é sempre assim. Eu tenho que falar pras primas de 2º grau minha parar de fazer aniversário. Ó, vocês parem de fazer aniversário. Senão vocês me matam ainda. Vocês vão fazer seu primo cair duro. Seu primo rico cair duro. Aí complica. Aí vai matar o velho. Não pode. Só que não. Primo rico, só que não. Tá difícil. Pelo esforço, vocês vão colaborar com o pai aqui. Então, like, se inscreve, compartilha, comenta, faz o escambau, tá? Tamo aqui na ativa, tamo aqui na luta. Cara, faz parte do nosso grupo free no Telegram. Todos os links estão aqui embaixo que você precisa. Para fazer parte do nosso grupo VIP, eu sei que a gente está devendo sinais no grupo VIP, estamos passando pouco, mas, cara, não tem como passar sinal, porque o mercado simplesmente caiu para a faixa de 111 mil dólares e não toma decisão. Isso aí não apenas o Bitcoin, mas altcoins também. Então não adianta eu chegar para você e falar, ó, vamos botar 10% nessa moeda aqui, 5% nessa moeda aqui. Tá complicado, cara, tá complicado. Aí você vai botar lá 5% dessa moeda, ela dá entrada e derrete, cara. Entendeu? Ou dependendo, a gente faz uma posição de short que tá muito mais arriscado do que long, né? Você vai e bota lá 10% em short. Ela dá uma derretidinha, depois dá um pump. Então, cara, meu Deus, cara, não faça isso, tá? Tá complicado, day trade tá complicado, o mercado tá complicado. Eu não arriscaria fazer esse tipo de operação, tá? De boa. Fica zen, beleza? Vamos ficar zen, vamos ficar soft, vamos ficar suave, tá? Às vezes a melhor operação é não operar. Eu passei alguns sinaizinhos aí, um pouco mais suaves, tranquilos, conservadores, até com pouco patrimônio a ser investido, coisa de 3%, 4%, né? Mas realmente pra gente não ficar tão parado assim, porque o ideal mesmo seria ficar parado. A gente vai ter alguns pontos, né, que a gente vai observar para os próximos dias das próximas semanas. Muito importante ficar de olho, em especial na próxima semana ainda, não nessa que começa aqui nesse domingo, na outra ainda, tá? Que a gente tem que ficar muito atento a isto. Fechou? Então é isso, já falamos muito. Vamos analisar, tivemos o payroll que costuma ser o principal índice da macroeconomia em um momento
padrão, que a gente não tem taxa de juros tão elevada assim. Costuma ser o principal dado econômico que existe. Porém, né, ele tá um dado econômico meio que misto, né? Porque o ideal é você ver o payroll vindo dentro do esperado. Quando ele vem acima do esperado, muito acima, a taxa de juros não vai baixar. Então o mercado derrete. É algo negativo o payroll acima do esperado. Porém, quando a gente vê o payroll abaixo do esperado, muito abaixo, o que acontece? Liga o alerta da recessão, que é por isso que a gente viu o mercado derretendo, e muita gente não entendeu ainda, né? Por que o mercado caiu tudo isso? Recessão econômica, né? Desde que o Donald Trump assumiu a presidência dos Estados Unidos, e ele vem com medidas que têm cada vez mais ligado o alerta na galera, o pessoal tá nisso daí. Poxa, recessão econômica. O pessoal tá com o sinalzinho da recessão econômica ativado. Então, assim, muita atenção, tá, galera? Porque o fantasma da recessão voltou com tudo. Minha opinião, vocês sabem disso. Para mim, recessão econômica pode até ser que role, mas daqui 2, 3 anos. Falei isso no último vídeo, tá? Não é algo para já, beleza? Um dos principais vídeos aqui no meu canal eu falo sobre recessão econômica, justamente sobre recessão econômica, tá? Porém, cada vez mais eu venho tirando um pouco esse cavalinho da chuva e venho falando que a recessão econômica ele é algo que vai sendo gradativo, tá? Não é uma coisa que vem assim abrupta, que nem eu dou entendendo aquele vídeo lá de 2017 ou 18, aquele vídeo. Acho que é 18. Enfim. Eu acho que é o segundo vídeo mais assistido do canal, tá? E hoje, inclusive, eu tava até conversando sobre isso com um rapaz que eu conheci hoje, que eu fui até pegar esse relógio com ele, tá? É um relógio difícil de se encontrar, tá? Enfim, não tô aqui pra falar de marca, senão, ó, o Daniel tá se aparecendo, olha, o Daniel todo fresco. Mas enfim, foi negociar, envolve muita negociação, esse tipo de coisa, né? Enfim, que relógio será que é? Você entende de relógio? Ó, né? Bitcoin deu pump, né? A gente ganha uma grana. Falou, opa, vamos negociar. Agora tá investindo em relógio também, porque, né? Enfim, não é o caso. Fui conversar com o camarada, até a gente ficou trocando muita ideia sobre economia, cara. O cara manja bem. Cara, gente finíssima. O cara manja bem de economia. O cara manja bem de coisas que eu gosto, de filosofia e de cinema, né? Ficamos um tempão trocando ideia. No fim é bacana, né? Você vai comprar um relojão e troca ideia de outros assuntos. Ele falou, não, pra mim vamos ter uma crise. Enfim, ele validou tudo que eu disse naquele vídeo lá de 2017, né? Sem nem me conhecer, né? E vamos ter uma crise maior que de 29, que é basicamente o que eu falava naquele vídeo. Eu não tenho mais essa visão tão apocalíptica, tá? Eu já não tenho mais essa visão, não sou mais tão apocalíptico. Vocês veem que eu mudei pra caramba. O Daniel daquela época não existe mais. É um Daniel extremamente mais maleável, tá? Porém, eu acredito sim que passaremos por períodos difíceis, e o que é padrão do capitalismo. Temos tempos de vacas gordas e tempos de vacas magras. Padrão do capitalismo. Padrão. Tá, isso vai acontecer. Enfim, a gente conversou, né, que toda a economia mundial hoje em dia está lastreada basicamente em dinheiro que não existe, né, em títulos de dívida pública e tudo mais. E a situação tende a piorar, né. E esse payroll extremamente negativo meio que mostra isso daí, né. Estamos falando de um governo que, nos Estados Unidos, que tem empregos para serem criados, né. Estamos falando de um governo que os jovens não querem também meter a mão na massa, né? Vamos entre nós aqui, né? Você vê pessoas sendo formadas, por exemplo, na Universidade de Los Angeles, na Universidade de Stanford, na Universidade
não vou nem citar Harvard e Yale, né, que é um nível muito acima, né, mas jovens sendo formados em universidades de primeiríssima linha, né? Primeiríssima linha. Enquanto que você acha que esses caras vão querer assumir emprego, vagas informais, como o cara vai ser pedreiro, o cara vai bater uma massa, erguer um muro, mas nem a pau. Vai limpar um banheiro? Nem a pau. Nem a pau. Eu jamais me sujeitaria a ir para os Estados Unidos fazer isso. Né? Jamais. Você imagina um jovem nascido ali, formado em Harvard, Yale, o que quer que seja, né? Apesar que, na boa, hoje, ainda mais que salta do Bitcoin, eu estou muito melhor na vida, mas muito melhor, que eu diria que 95% dos estadunidenses, muito melhor, tá? Financeiramente falando, beleza? Agora você imagina esses jovens que já nascem ali com o rei na barriga, falam, não, vão bater uma massa, nem a pau, né? E quem faz esse tipo de serviço de bater a massa, o Trump tá mandando de volta para cá, né? Que a galera que tava lá, os imigrantes, né? Ele tá mandando de volta para cá. Enfim, uma situação bem complicada. E temos um payroll extremamente péssimo, né? Péssimo assim, né? Para evolução econômica, muito bom, muito positivo que isso fica claro para quem está querendo corte em taxa de juros, porque o que antes era muito padrão, os 25 base points, agora cada vez mais a gente vê aumentar para 50 base points. 50 base points já no primeiro corte deixaram de ser um sonho distante e passaram a ser uma possibilidade. Muita gente está dizendo é basicamente uma obrigação. Jerome Powell e companhia já no primeiro corte aí já dia 17 de setembro, né? Cortar para 50 base points. O que faz jus. Faz todo sentido do mundo, claro. Tem nem dúvida. Vai acontecer? Não sei. Tudo depende de dados da semana que vem que a gente vai ter o CPI. E é disso que eu ia falar também. Aliás, vamos falar disso já, né? Já falei muito já. Meu Deus, que introdução longa. Mas são coisas que eu gostaria de conversar com vocês, né? Até porque eu fiquei tempo fora. Tava com gripe, tava bem ruim, cara. Tá difícil a situação, enfim. De lá pra cá, galera, ofertas de alts, né? Abaixo do esperado, já anunciavam um payroll meio complicado, né? A gente teve também o ADP muito abaixo do esperado, que também anunciava um payroll complicadíssimo, tá bom? Pedidos iniciais por seguro-desemprego acima do esperado, indicava, né? Muita gente perdendo emprego, ó. PMI do setor de serviços, né? Um pouco abaixo só do esperado, né? A não manufatura realmente veio até acima do esperado, então positivo. Só que o payroll veio péssimo, né? Ganho médio por hora trabalhado manteve, então algo positivo, beleza, né? A taxa de desemprego nos Estados Unidos ficou na mesma, 4,3. Para os Estados Unidos é uma taxa alta, 4,3. Não tá baixo, tá? É uma taxa relativamente alta para os Estados Unidos. Porém, o payroll esperado era 75 mil. O mês passado veio 79. Foram criados 22 mil vagas de emprego. Cara, é basicamente um terço do que a gente esperava que fosse ser criado. Era esperado 75 mil, foi criado um terço do que a gente esperava que fosse ser criado. O que você quer que eu fale, cara? Tem nem o que falar. Estamos numa situação extremamente complicada, extremamente problemática. E assim, por mais que isso force claramente um corte de taxa de juros, e eu diria extremamente incisivo, podendo inclusive passar para um corte de 50 base points, eu não duvido nada que muita gente venha falar, já está falando, claro, de recessão,
e coisas que o valha, tá? Então, assim, isso sem dúvida nenhuma foi o que fez a economia dos Estados Unidos degringolar e fazer com que o mercado derretesse, cripto derretesse, tudo derretesse. Por quê? O payroll do jeito que tá não deveria jamais ter vindo muito abaixo, por exemplo, de 65 mil. O esperado era 75 mil vagas de emprego, veio 22 mil, é muita coisa, cara. Tinha que ter vindo no máximo 65 mil, 60 mil que seja. Muito abaixo disso, cara, esquece. Péssimo, tá? Péssimo. Muito ruim mesmo. Beleza? Vamos ver aqui então. Ah, não, peraí. Antes a gente vai passar pra semana que vem, vai fazer um breve resumo. Então, ó. Semana que vem. Não, pera. Aqui, esta semana. O que a gente vai ter? A partir de quarta, tá? Até então é tranquilo. Mas quarta a gente tem PPI, de importante. Que também não é muito importante, mas já na quinta a gente tem o CPI. O CPI, cara, é simplesmente a inflação dos Estados Unidos. Então o CPI é tudo o que realmente importa. CPI. Se a inflação vir acima do esperado, você não espere corte 50 base points, tá? O esperado é que venha 2,9. Se vir abaixo de 2,9, espere corte de repente 50 base points, tá? Se a inflação, em vez de vir 2,9, vier 2,5, eu esperaria corte 50 base points na taxa de juros. E aí a gente pode muito bem ver o mercado começar a subir de acordo, inclusive Bitcoin da Pump, podendo ir até, quem sabe, para 130 mil dólares, que é o que a gente espera que venha fazer cedo ou tarde aí, tá? Eu espero algo desse tipo, sim, senhor, tá bom? É o que eu espero. Beleza? E é isso. São esses os dados que a gente pode esperar aí para semana que vem. S&P 500. Mercado corrigindo depois de perder basicamente uma LTA aqui, ó. Pequena LTA, né? Esse movimento aqui. Então, até o momento, ele segura na Golden Ratio da retração de Fibonacci, entre 0,5 e 0,68 de Fibo, o que é algo extremamente plausível, inclusive em região de compra, né? Então, no momento, está uma região de compra até, o S&P 500, o que é muito importante. Que se retomar alta, a partir daqui, a gente vai ter fôlego para subir para 6.600. Coincide com esse teste no alvo anterior que eu tinha aqui estipulado para 6.597, 6.600 pontos, por aí vai, tá? Então coincide com esse teste para 6.600 pontos, tá? Seria realmente um teste excelente, então vamos que vamos. Muito bom, perfeito. Se ele fizer isso aqui. Agora, se ele começar a perder, por exemplo, aqui, ó, 0,68 em 6.438, perder 6.409, a situação complica. Se perder 6.372, a gente tem alvo lá para 6.267 aí, chance de reverter esta micro tendência de alta que ele assumiu, né, já há um tempinho aqui, tá? E a gente fica realmente numa situação um pouquinho mais complicada para o Bitcoin. Beleza? Então é isto. Para o Bitcoin não, para o S&P. E o Bitcoin agora, o Bitcoin que também vem assumindo uma mini tendência de alta, né? E vinha fazendo essa estrutura aqui já há um tempo, né? Que eu passei para vocês. Vinha fazendo essa estrutura aqui há um tempo, só que perdeu a noção dela. Perdeu. E ó,
Tá aqui. Tá bom? Perdemos LTA. No que perde LTA, a gente tem também uma busca pela Golden Ratio. Aqui, tá? Até então, perfeito, um movimento extremamente padrão do Bitcoin, nada que realmente assuste. Tá? Então, ao contrário do que a galera tá falando que é fim do Bitcoin, que não sei o que, não esquenta a cabeça. Tá? A tendência é realmente uma reversão até para a continuidade do movimento. Porém, precisa de uma retomada rápida para de repente ele vir pegar $115.500, tá? É o que eu tô vendo, mas para isso eu preciso romper, o ideal seria, né, romper $113.300, tá? Para depois vir pegar $115.500. É uma retomada interessante, seria uma retomada interessante, tá? Então, vamos ver quanto tempo ele segura aqui. Se segurar mais um bom tempo, a tendência é que ele venha a subir cada vez mais aí. Beleza? Tá abaixo da tripoema de 610 períodos, teríamos que ver ele superar a tripoema de 610 períodos. Vamos ver se realmente ele consegue. Tá numa situação chatinha aqui, bem chatinha. Gráfico diário, né? O gráfico diário não tá bonito, tá abaixo de várias médias importantes, com foco e alvo, né? Para EMA de 200 períodos, que nesse momento está em $104.600. Se começar a corrigir, pode bater para lá. 104.600. Problema é se perder. Se perder 104.600, aí lascou, cara. Porque aí a gente pode vir pegar até 94 e... Na verdade, 93 mil, né? Aí lascou. Mas eu acho difícil, cara. Eu acho difícil. Eu acho que 104.600 é pra segurar sim, tá? Abaixo disso é difícil ele vir. Porém, a gente tem que esperar lá, tá bom? Caso ele consiga subir, começar a subir e rompa $113.600, a gente vai ter realmente uma sobrevida muito forte aí no Bitcoin. Aí a tendência é que ele volte, realmente recupere a tendência de alta e comece a subir cada vez mais. Beleza? Então, muito interessante aí. Binance. Binance é análise de sentimento, aliás. Price Action. Derreteu desde então também o neutro, né? Só que nós temos alguns dados aqui que vão nos informar se realmente está interessante ou não, tá? Funding Rate. O Funding Rate caiu bastante, o que é bom, tá bem equilibrado. Tá abaixo de 0,01, o que indica que realmente a tendência é que em breve ele volte a subir, já que tá barato você realmente comprar Bitcoin. Então, tá barato você financiar, aliás, Bitcoin para fazer uma compra e operar comprado no caso. Então, positivo. Liquidations, tivemos poucas liquidações, então a tendência é que o mercado fique neutro por enquanto, tá? Em função disso. Porém, o principal índice, cara, quando o Bitcoin fez essa correção, o principal índice de ligado a esse sentimento, que é o Open Interest, ainda demonstrou interesse. O Bitcoin derreteu, desabou, o Open Interest falou, eu não tenho interesse nessa queda, então eu quero mais que se desabe também, né? A gente não teve baleia abrindo operação de venda quando o Bitcoin começou a cair. Então, o urso derrubou o mercado e a gente não teve baleia de mão dada com o urso, né? Então, logo pode ser que entre o tourinho, né? E as baleias falem, vai tourinho, e ande de mão dada com o tourinho. Apesar que baleia não tem mão, né? Mas tudo bem. E touro também não, de certa forma. Urso tem, né? Que coisa. Mas enfim, tá aí. Tá aí, um dado interessante. A gente não tá tendo interesse institucional na queda do Bitcoin.
Porém, a gente teve interesse institucional na alta do Bitcoin quando a gente viu o Bitcoin subir. Então, isso é algo muito, muito positivo para o mercado. Tá? Muito positivo mesmo. Tá bom? Long short ratio tá alto, então o ideal seria baixar isso aqui, jogar pelo menos para 1.5. Então a tendência é que ele corrija mais um pouco para dar uma equilibrada no long short ratio, que está muito alto de fato. E o CVD está baixo, está no nível que deveria estar. Trading Light ele vai ter muita gente querendo vender, tanto dos 109 até os 108.400, quanto muita gente querendo vender do 112 até 112.200. Desculpa aí, galera. Então é o seguinte, muita gente querendo jogar o Bitcoin para cima para vender em 112 a 112.200. Muita gente querendo jogar para baixo para comprar em 109.500 até 108.500 aí, tá? Então, assim, podemos ver movimentação no Bitcoin para essas faixas de preço para fazer o mercado ou subir ou cair, tá? Por enquanto, não tem muito que a gente possa fazer. Pode ser que suba, pode ser que caia. Enfim, ficamos numa situação complicada. Só posso dizer o seguinte: operações vendidas com maior sucesso no Bitcoin é só realmente abaixo aí de 108 mil dólares, tá? Para você ter realmente um sucesso mais interessante. Para você comprar Bitcoin visando carregar por um prazo maior, é interessante acima de 113 mil dólares. Abaixo fica realmente uma situação interessante. Então tá aí. No momento estamos truncados e você entrar nesse mercado é você comprar briga de peixe grande e a chance de você levar uma bocanhada no meio é gigantesca. Tá? E essa bocanhada vai arrancar pedaço seu e você não vai conseguir se recuperar lá na frente. Esse é um problema muito sério. Crypto Fear and Greed Index, o mercado está com medo, ótimo, é bom que esteja com medo. O ideal seria estar em extremo medo, mas apenas este medo está muito bom, já segura aí o mercado. Ethereum está fazendo algo muito semelhante ao padrão diamante, tá? Não pode perder de forma alguma 4 mil dólares, que se perder tem chance de vir pegar um alvo aí em 3.500, coisas do tipo, tá? Então tem que manter acima de 4 mil dólares, porque se perder 4 mil, pega 3.500 sem grandes dificuldades, tá? Agora, caso ele retome a alta e consiga vir aqui acima de 4.700, mais ou menos, aí a Ethereum volta a ser um investimento bem interessante, bem promissor. XRP está tentando lutar acima das médias móveis, mas está difícil, hein? XRP de fato, com alvo na EMA de 200 períodos, em 2,52 está ruim para XRP também. Solana é de longe a criptomoeda com melhor desempenho ultimamente, tá bem positivo, aliás, tá? Não perdeu fundos, tá maravilhosa, com alvo em 219 ainda, com alvo positivo, 219, 226 e 236, muito, muito positiva mesmo a Solana. Parabéns para ela. Ada Cardano que fez falsos rompimentos na LTB, que vinha já de longa data, né? Já vinha aí desde 5 de dezembro, quase um ano já, né? Tentou superar a LTB, não conseguiu, tentou superar, não conseguiu, agora está brigando entre médias móveis importantíssimas, o que indica o quê? Um truncamento muito além do esperado. Vão ficar esperto, tá? Porque pode acabar acontecendo de não conseguir superar realmente essa região. O ideal seria realmente esperar um rompimento acima dessa LTB para fazer compras. Então, compra em Cardano só acima de
Cara, 93 centavos de dólar. Olha lá, tá? Se começar a corrigir e perder aqui 69 centavos de dólar, esquece. Aí o negócio vai derreter, tá bom? Bitcoin. Dominância do Bitcoin, cara. Olha só, pegou 2,4, conforme eu disse. Ele ainda vem pegar o 2,6 lá em 57,30%. Eu não duvido é nada. Bitcoin tá péssimo na fita. Beleza, galera? Falamos bem hoje, então por esse vídeo é isso. Falou, fui, adiós, tchau, tchau, até mais. Valeu por quem ficou aí até agora e é isto, tá? A gente vai tentar voltar com mais frequência aí. Falou, fui, valeu, tchau, até mais, tchau, tchau.